curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por um domingo tão abençoado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor está presente em nosso meio, e é por isso que nós somos gratos, Deus, porque o Senhor diz em sua palavra que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nessa manhã nós já fomos renovados por uma porção de adoração, mas acalma o nosso coração, acalma a nossa mente e o nosso intelecto, para que nessa manhã nós também possamos receber da sua palavra, da Bíblia Sagrada, Pai, que vem, Pai, para entrar em nossos corações, Pai, que ela entre na nossa mente, mas desça até o nosso espírito. Assim profetizamos que esse culto continue e termine uma bênção, em nome de Jesus, amém. Aleluia, muito feliz por estar aqui com você nessa manhã e saber que Deus tem algo para nós, para derramar sobre nós. Eu sempre começo dizendo que toda palavra que nós preparamos e nós escrevemos para passar para a igreja, primeiro começa em nós, ela primeiro desce em nosso espírito, para que então a gente possa passar para você aquilo que Jesus tem. E eu posso te dizer uma coisa, antes de começar a palavra, prepare o seu coração. Essa é uma manhã onde Deus vai destravar na minha e na sua vida o entendimento do poder de investir em pessoas. Eu quero que você comece pensando, talvez alguém, ou com certeza alguém já investiu em você, porque senão você não estaria aqui nessa manhã. Se alguém não tivesse falado de Jesus para você, se alguém não tivesse mudado a sua história através do poder de Jesus, talvez você não estaria aqui nessa manhã. Talvez você poderia estar em qualquer outro lugar, mas alguém investiu em você, ou no mínimo, o próprio Senhor se revelou para você, e ao se revelar para você, Ele mudou a sua história, porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que exerce investimento. Isso já seria o suficiente para a gente sair daqui alegre, com o coração aquecido, de entender que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele investe em você e Ele investe em mim, independente de resultado. Ele é um Deus com o seu infinito amor e misericórdia, e investe em pessoas. E nós estamos numa série, Ser e Fazer Discípulos. As nossas MI estão trabalhando sobre ser e fazer discípulos, e já fica aqui o convite para vocês, para procurar uma MI. Ela acontece tanto na terça-feira como na quarta-feira, e você pode encontrar uma MI mais perto da sua casa. E o que, afinal de contas, o que é uma MI? A MI é um local onde você se encontra durante a semana, e você é desenvolvido, e você é discipulado, e você é preparado para que no próximo domingo você venha não mais na posição de um necessitado, mas você vem no culto para transbordar aquilo que Deus tem para a sua vida. A MI faz parte do corpo, a MI faz parte do investimento. E nessa série Ser e Fazer Discípulos, nós estamos hoje aqui trazendo uma mensagem que eu quero que você guarde no seu coração. Todos vocês sabem que eu costumo trazer os versículos, eu costumo passar aqui de modo visual, para que você possa anotar os versículos, para que você possa estudar a palavra. E eu faço um parênteses nessa manhã, a importância de estudarmos a palavra, de entendermos a revelação da palavra, aquilo que a palavra está declarando sobre a mim e sobre a sua vida. E eu já profetizo que nessa semana a palavra entrará em seu coração de tal maneira a separar o joio do trigo, a separar o certo e o errado, a separar o sagrado do secular, a separar o mundo do sobrenatural de Deus. Já começo profetizando sobre a sua vida o sobrenatural de Deus. Uma semana de milagres, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana onde você vai sentir o investimento de Jesus na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, para falar desse poder do investimento. Aquela cruz, aquele lugar. Jesus não merecia aquela cruz, Jesus não merecia aquele fardo, mas Jesus se colocou como um cordeiro, através da vinda dele aqui como um homem, e naquele madeiro ele morreu por mim e por você, e ele disse no final de tudo: está consumado, o meu investimento em você está consumado, o meu investimento na sua família está consumado, o meu investimento na sua casa está consumado. Na cruz de Cristo, todo investimento foi consumado. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9. Vou pedir para o multimídia já colocar aqui, se possível.
os nossos slides de hoje, o poder do investimento, Mateus 9, no versículo 36 a 38. Você pode abrir a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você pode usar o seu smartphone. Se você não tem nenhum smartphone nessa manhã, você compartilha a Bíblia com o irmão que está do seu lado, principalmente se você for líder da comunidade Logos e você vê que alguém está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, compartilhe a palavra. É necessário que possamos nessa manhã entrarmos na palavra. Mateus 9, 36 a 38, um versículo muito conhecido e eu quero trazer para os nossos tempos. Vamos lá, Mateus 9, 36 a 38, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus já estava com os discípulos, e Jesus estava pregando em toda a Galileia, aqui em Cafarnaum, recrutando pessoas e pregando as mensagens que ele tinha de arrependimento, de chegada do reino. E ele estava com seus discípulos ali num grande conflito há mais de 2000 anos atrás, dizendo: olha, nós temos muito a fazer. Olha, nós temos uma imensidão de pessoas a compartilhar o Evangelho, mas poucos são aqueles que querem de fato trabalhar. Olha que interessante como a Bíblia não precisa ser atualizada, igual alguns pastores têm falado na nossa nação, que a Bíblia precisa ser revisada, ou contextualizada novamente, ou até atualizada. Não, a Bíblia não precisa, porque o mesmo problema que tinha naquele tempo, da seara ser grande, mas poucos serem os trabalhadores, é o que nós vemos hoje na nossa geração. Como líder de jovens, da juventude dessa igreja, eu vejo a dificuldade que é, muitas vezes, de a gente conseguir pessoas que queimem por Jesus, ao ponto de entregarem a sua vida em servir em prol do outro, e investir a sua vida para o outro. Talvez os mais maduros aqui entendam isso, porque sabem que é necessário investir em pessoas. Mas esse é um problema que Jesus está trazendo desde aquela época, que a seara é grande, ou seja, há muito a se fazer, há muito a colher, mas poucos são os trabalhadores. E ali Jesus estava começando o seu papel de um grande investidor em pessoas. E ali Jesus estava falando assim: discípulos, meus amigos, eu preciso contar para vocês aqui que nós temos uma jornada maravilhosa pela frente, e vocês verão sinais, e vocês verão prodígios, e vocês verão milagres. Mas também é necessário vocês entenderem que esse homem aqui que está investindo em vocês, um dia vai embora, e o mesmo Espírito e a mesma autoridade que há sobre mim estará sobre vocês, para que vocês não só andem de milagre em milagre, não só andem de vitória em vitória, mas que vocês exerçam esse papel de paternidade sobre a vida de outros. E eu sei que às vezes a gente ouve, meu Deus, a série Ser e Fazer Discípulos, discipulado, alguns arrepiam com esse termo, porque infelizmente algumas igrejas da nossa nação acabaram fazendo o discipulado se tornar algo de controle, mas o discipulado de Jesus não tem a ver com controle, o discipulado de Jesus tem a ver com um investimento de amor. Um investimento de amor. E Jesus estava falando aqui para aquela multidão, porque ele olhava aquela multidão, e a palavra fala que ele teve compaixão de todos, porque estavam aflitos e desamparados. O mesmo problema que nós temos hoje, pessoas se sentindo aflitas, angustiadas, ansiosas, pessoas se sentindo desamparadas, sem ter um ombro amigo. Jesus teve compaixão da tua vida, da minha vida. E essa manhã ele está dizendo: nós precisamos, da mesma forma que tivemos outrora compaixão sobre nossas vidas, poder ter compaixão sobre a vida dos outros, e discipular, e engajar, e ensinar, e trazer. Há uma graça quando investimos no outro, há um milagre quando investimos na vida do outro. Para você pensar, qual foi a última pessoa que você trouxe para Jesus? Para você pensar. Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Mas não aquela fala assim: eu vou para a rua e eu chego na pessoa e falo Jesus te ama e viro as costas. Não.
a última pessoa que você trouxe para Jesus, que você investiu tempo. E talvez você não teve o melhor dos resultados, porque afinal de contas, até o mesmo Jesus que investiu em pessoas, não só nos 12, mas em uma multidão de pessoas, também teve pessoas que estavam do lado dele e que no final de tudo viraram as costas para ele. Então, investimento não é se o resultado vai dar certo. Investimento em pessoas é você não olhar para o resultado, é você entender Jesus. Como um dia o Senhor fez isso na minha vida, eu quero fazer isso na vida de pessoas. E eu não vou olhar para o resultado. E eu não vou olhar se lá atrás eu vou receber uma mensagem que aquela pessoa está cancelando tudo, ou eu vou receber talvez um trauma daquela pessoa ter de repente falado mal de mim. Não, não é sobre isso. Jesus não estava preocupado nesse momento aqui com o que iriam falar dele. Jesus estava preocupado com uma coisa: quanto eu posso doar, quanto eu posso amar, quanto eu posso ensinar. E essa mensagem é tão atual, igreja. Essa mensagem é tão para os dias de hoje. Essa mensagem, ela não precisa ser atualizada. Essa mensagem precisa ser vivida. A minha oração nessa manhã é que você viva o poder do investimento. Como Jesus investiu em você mais uma vez, Jesus investiu em mim. Isso me faz lembrar um dos episódios cruciais da minha jornada ministerial, onde eu quase desisti do ministério. E eu vou contar isso para vocês por quê? Porque nós não devemos olhar para quem nós estamos investindo ou como vai terminar um investimento em pessoas, mas nós temos que olhar pela missão que Deus nos deu, independente do resultado. Eu poderia contar aqui N resultados de investimento na vida de pessoas, e ver as pessoas frutificando, e ver as pessoas trabalhando para Deus, as pessoas com as suas famílias transformadas. Mas me faz lembrar um discípulo que eu tive não faz muito tempo, e quando eu começar a falar aqui, você vai lembrar disso. Aonde eu não vou falar nomes, mas aonde uma amiga muito próxima ganhou esse discípulo para Jesus. Falou de Jesus no seu trabalho, porque afinal de contas nós não podemos falar de Jesus só quando nós estamos no ambiente da igreja. Nós fomos inseridos em lugares distintos aqui, hospitais, comércio, indústria, enfim, escola, para falar de Jesus para as pessoas. E essa menina, falando de Jesus nesse ambiente que ela trabalhava, ela conquistou o coração daquele rapaz, que com muita curiosidade decidiu vir até a igreja. Me lembro que a primeira vez que ele nos visitou foi num discipulado às 6 da manhã que o pastor Paulo fazia aqui. Vinha 2 ou 3 ou 10 no máximo, afinal de contas 6 horas da manhã, imagina nesse frio, toda terça-feira. E esse menino começou a vir aqui na igreja nesse momento. E ali era um momento de investimento do nosso pastor, a nossa vida, e ele vinha, e ele começou a vir, e ele começou a questionar a palavra de Deus no bom sentido, a querer aprender de Deus. E eu falei, bom, agora está na minha vez de poder ajudar essa pessoa. Essa menina, vou tomar cuidado para não falar o nome, essa menina acompanhou para que eu pudesse receber esse rapaz. E então nós começamos uma jornada de crescimento espiritual juntos, de todos os dias conversarmos sobre o pecado que precisava morrer e ressuscitar o poder de Deus, da transformação na vida dele. E começamos a conversar e começamos a caminhar em um investimento semanal, até que um dia ele foi batizado nessa igreja, e glória a Deus por isso. Que lindo o momento do batismo, o momento onde ele desceu as águas, e quando ele subiu, a festa, a alegria, recebendo Jesus, professando Jesus para todo mundo. Que alegria! Se passou mais ou menos 10, 12 meses, vencendo os desafios, vencendo os pecados, vencendo a vida anterior, trazendo uma nova história, trazendo uma nova honra, investindo naquela pessoa, vendo o resultado, a igreja investindo, a igreja abraçando, a igreja fazendo. Um determinado momento, como todo pai e toda mãe, tem hora que você precisa afrouxar um pouco a corda, deixar acontecer, deixar a coisa fluir, deixar a pessoa caminhar sozinho um pouquinho, não precisa tanto de mais um babá espiritual. E era essa a minha sensação. Quantos me conhecem aqui sabem que meu jeito é um pouquinho mais do dia a dia, é um pouquinho mais de vamos fazendo e a coisa vai acontecendo. Então bora, você está bem, vai fazer o que você tem que fazer, qualquer dúvida você me liga, qualquer problema você me liga, eu estou aqui com você. Vida que segue, aparentemente tudo bem,
Marquei um almoço, depois de um mês que eu não conversava com essa pessoa, marquei um almoço, fomos almoçar junto numa terça-feira. Eu lembro que eu perguntei, como um papel de um investidor, como que você está? Ele me responde, eu estou bem. E naquele momento eu falei, ele está bem, está tudo certo, conseguimos, vitória, que vida maravilhosa que ele está vivendo. Não preciso mais então fazer a segunda pergunta que eu aprendi nesta ocasião: será que você realmente está bem? Porque a gente para a igreja na trivialidade de falar a primeira pergunta, você está bem? E aí a gente não força um pouquinho a mais e de repente entender que, será que você está bem realmente? Tem algo que eu possa fazer por você? Eu estava investindo na vida daquele rapaz, mas eu não tinha 100%, como não tenho 100% ainda de maturidade ou de vivência para entender que eu poderia ter ido a mais, e são nesses papéis de investimento, de correr riscos que Jesus vai entrando e vai mudando a sua história. E ficou muito superficial a conversa, conversamos, brincamos e foi um almoço maravilhoso. No domingo a gente estava ainda em época pandêmica, no final. Fizemos um culto abençoado aqui, tínhamos o culto online como temos ainda, e naquele domingo eu recebo uma notícia que mudou a minha ótica de investimento. E veja, eu não estou contando esse testemunho ou essa história para que você tenha mais uma história, ou para que você veja, eu estou contando esse testemunho para você entender o poder do investimento, mas às vezes o seu investimento você não vai ver da forma que você gostaria. Mas há uma semente que foi plantada na vida de cada pessoa que você investiu. Naquele domingo eu recebo a triste notícia que aquele rapaz havia falecido. E não foi uma morte natural, jovem, 26 anos de idade. Sonhos, projetos, desejos, vontades. Quantas conversas com desejos, vontades. Quantas conversas tivemos onde ele falava, eu quero ser diferente, eu quero mudar, me ajuda. Mesmo sem entender a soberania de Deus, foi um domingo muito difícil. Foi uma segunda muito difícil. A primeira coisa que Satanás fez na minha mente é, você não nasceu para isso. Olha o que aconteceu com o seu discípulo. Olha o que aconteceu com uma das pessoas que você está investindo. Confesso para vocês que eu fiquei me questionando por um bom tempo, por que eu não fiz a segunda pergunta, será que você está bem mesmo? Foi uma crise existencial. O mesmo menino que nós ganhamos para Jesus, o mesmo menino que nós batizamos para Jesus, o mesmo menino que nós andamos mais de um ano caminhando de vitória a vitória, de quedas, mas também muito mais vitórias, porque afinal de contas, não é o quanto você cai, é como você se levanta na presença do Espírito. O mesmo menino naquela segunda-feira, eu tive a incumbência de fazer o culto fúnebre, sem entender, Jesus, por quê? Por que nós estamos investimos tanto? Por que nós estamos investindo tanto? E por quê? Deus, aonde que eu tenho que melhorar? O que eu fiz? Por quê? Talvez o investimento que você está fazendo hoje na vida de alguém, você não vai ver o resultado. Mas de uma coisa eu tenho convicção. É uma fé que está dentro de mim. E não me pergunte o porquê, e não me pergunte, é uma certeza. Esse menino está com o Pai. Porque um dia, pessoas investiram, sem olhar para o resultado. Talvez você não vai ver nessa vida o resultado, mas talvez quando você chegar aos céus, e eu profetizo que todos estaremos lá com o Pai, você olhará e falar, meu Deus, é aquele, é aquela, é aquele, é aquela, é aquele que eu falei, é aquele que eu vivenciei, aquele que eu projetei, aquele que eu recrutei, aquele que eu lancei, aquele que eu entreguei o meu melhor. Jesus não estava preocupado com o resultado, Jesus estava preocupado em investir em pessoas que ninguém investiria. O judaísmo, meu irmão, se você não sabe, o farisaísmo fazia com que pessoas só pudessem chegar no momento de andar perto de um rabino, e Jesus era como um rabino, só pessoas eruditas, só pessoas preparadas, só pessoas que sabiam da Torá, só pessoas que sabiam dos profetas, era só esse tipo de pessoa que poderia ser alguém, aluno de algum rabino.
Jesus não olhou para os eruditos, Jesus não olhou para os mais preparados, Jesus não olhou para os mais capacitados, Jesus olhou para aquela que era adúltera, Jesus olhou para aquele que não enxergava e começou a enxergar, Jesus olhou para aquele que o trairia, Jesus olhou para aquele que era sanguíneo, Jesus olhou para você. Imagina se Jesus tivesse olhado para você com base no que você é bom. Não, Jesus olhou para você e olhou para mim com base no que a gente pode se tornar nele. E é maravilhoso a gente poder ver o investimento de Jesus na vida de pessoas, e é isso que eu quero trazer para você nessa manhã, um exemplo de investimento. E você vai fazendo aí um paralelo com a sua vida, e você vai fazendo aí um paralelo com a sua jornada, e vai entendendo que da mesma forma que um dia Jesus e pessoas investiram em você, chegou o tempo onde está se repetindo a palavra: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aliste-se no trabalho, no investimento e no discipulado. Tem que romper nisso, igreja. Nós precisamos, dentro de cada área, de cada personalidade, de cada característica, nós precisamos investir em pessoas. E talvez você está falando assim: mas Lucas, eu tenho 1 mês de convertido. Lucas, eu tenho 1 ano de convertido. Lucas, eu nem fui batizado ainda. Jesus não está preocupado com o tanto que você já caminhou no ministério. Jesus está preocupado com como você vai caminhar a partir de hoje. Não importa se você tem 1 mês, não importa se você tem 1 ano, se um dia Jesus te tocou, você precisa agora então tocar a outros. Essa é a graça, essa é a jornada do cristão maduro, essa é a jornada do homem e da mulher de Deus que não vive nessa terra apenas para ter uma vida legal, uma vida maravilhosa, mas entendem o poder de investimento. E Jesus investiu em 3 pessoas, uma das milhares de pessoas que Jesus investiu. Eu quero trazer 3 personagens que você conhece a história: Pedro, Judas Iscariotes e Maria Madalena. Improváveis, difíceis. Que desafio para Jesus investir em pessoas como essas. Me coloco aí como a 4ª pessoa. Que desafio para Jesus investir na minha vida. Aos que me conhecem aqui, e não tem ninguém que me conheça mais que os meus pais e minha esposa, sabem que Jesus correu muito risco em investir em alguém como eu. Mas Ele sabe o final, Ele conhece o final, e Ele sabe onde você pode chegar quando pessoas investirem em você, e Ele sabe onde você pode chegar quando você investir em pessoas. Mas vamos começar com Pedro. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus 4, no versículo 18 e 20, diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Repita comigo: no mesmo instante. Com mais convicção: no mesmo instante. Eu creio que nessa manhã Jesus está fazendo com alguns aqui o que Ele fez com Pedro naquela pesca maravilhosa, ou naquela pesca milagrosa, e está dizendo assim: ó, para de olhar para trás, vem, me siga. Sabe qual que é a minha palavra profética para você nessa manhã? Que seja no mesmo instante, que você não perca uma oportunidade como essa e espere uma próxima oportunidade, mas que nessa manhã seja a manhã que você olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero te seguir e eu quero investir em pessoas no mesmo instante. O instante é hoje, o tempo é agora. O instante é hoje, o tempo agora. Pedro entendeu isso. A disponibilidade de Pedro era palpável. Ele abriu mão de tudo para seguir Jesus. Mas o mesmo Jesus que chamou Pedro para uma jornada de investimento, vindo na terra como homem, ele não deixou de ser Deus. Então ele sabia que Pedro não seria fácil. Concorda comigo que ele sabia que Pedro negaria? Jesus é onisciente. Ele sabia que Pedro negaria. Ele sabia que teria dificuldade com um homem tão sanguíneo de trabalhar em equipe. Ele sabia que ele teria dificuldade com um homem que iria, ao invés de conversar politicamente com aquele soldado, ele já chegaria cortando a orelha daquele soldado e mudando tudo ali. Ele sabia quem ele estava chamando.
Mas ele não deixou de investir num homem chamado Pedro. A Bíblia fala que ele abriu mão de tudo para seguir o Mestre, ele abriu mão de tudo para viver com Deus. E interessante que mais um pouquinho para frente, vai lá para Mateus 16, 13 a 19, Jesus chegando à região de Cesareia, Mateus 16, 13 a 19, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, o mais impossível, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Assim como Pedro recebeu aqui uma palavra profética: tu és Pedro. Você está recebendo nessa manhã uma chave que liga a terra com o céu, uma chave que liga o céu com a terra, e tudo o que você precisa está à sua disposição. Agora nós precisamos entender um pouquinho o que essa palavra fala. Eu preciso que você esteja comigo aqui para você entender o que essa passagem está falando. E talvez eu vou trazer uma perspectiva desse texto para você que você nunca parou para pensar. Por isso é importante você aprender e entender a Bíblia, estudar a Bíblia, pedir ao Pai a revelação do que a Bíblia está falando, mas também entender o que a Bíblia está falando. Jesus fala para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você ver a tradução, vai dizer, vou trazer um pouco de tradução, um pouco do português. Eu digo que você é Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tem um trocadilho aqui entre Petrus e Petra. Tem mais um trocadilho aqui nesse pequeno versículo entre este e esta. Tem uma diferença entre você falar essa Bíblia e esta Bíblia. No inglês, o pastor pode me corrigir, this e that. Estou certo? Há uma diferença. Quando Jesus fala assim: Pedro, eu lhe digo que você é Petros. Petros do grego significa fragmentos de rocha. Para pensar, analisa, vamos. Vocês sabem que eu gosto de dar uma viajada, então viaja comigo aqui, ó. Petros, Pedro, você é um fragmento de rocha, e sobre esta, não sobre essa, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A única pedra angular é Jesus. Quando ele fala assim: Pedro, Petros, você é um fragmento de uma rocha, um pedaço de uma rocha, e sobre esta, eu, Jesus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que isso significa? Ele é a pedra, não é Pedro que é a pedra, Jesus é a pedra. Só que o investidor, ele joga um pouquinho de fragmentos daquilo que ele é, da identidade que ele é, naquele homem. Ele fala: você é um pedaço meu, e sobre a minha palavra, sobre a minha mensagem, sobre a minha crucificação, sobre a minha história, nós edificaremos a igreja, mas você é um fragmento disso. Você hoje, 2023, é Petros, um fragmento da rocha de Cristo inabalável. Precisa entrar na sua mente. Essa missão não era para Pedro, porque ele é a pedra. Não. A pedra é Jesus, a pedra angular. Senão ele teria falado: tu és Petra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Não, Jesus fala: tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus está falando essa manhã: você também é um fragmento daquilo que eu sou. Você também é um fragmento da minha identidade real, e sobre você eu exerço um poder de investimento, porque eu quero que você chegue no fim da sua história sendo conhecido, assim como Pedro, como um fragmento da minha história.
Você é um fragmento de Deus. Jesus sabia que esse homem poderia ser um fragmento de Deus, de Jesus, de uma rocha. E nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que esse investimento, esse Jesus, ele não estava preocupado. Ele sabia que ele seria negado. Ele sabia que seria difícil, mas ele tinha colocado ali uma identidade naquele homem que mudou a história daquele homem. Como ele coloca nessa manhã uma identidade sobre você que muda a sua história. Afinal de contas, a jornada não é como você inicia, é como você termina. Jesus não estava preocupado como Pedro ia começar, sanguíneo, agitado, o negando. Jesus sabia o que ele faria lá na frente. Esse homem em Atos 2, depois de receber o poder do Espírito, esse homem sai para pregar para o povo, 3.000 se convertem. O mesmo Pedro de Atos 2 vai em Atos 3, passa com João no templo do portal de Formosa, tem um homem aleijado ali, eles curam aquele homem, entram naquele templo, pregam sobre arrependimento e mais 5.000 homens são salvos. O mesmo Pedro, o mesmo homem que outrora negou, que outrora havia cortado a orelha de um homem na impulsividade, o mesmo homem que muitas vezes teve conflitos com os próprios discípulos, porque era muito impossível, no final de sua história, é o homem conhecido como aquele que ajudou a edificar a igreja. Não importa como você está hoje e ontem, importa como você vai chegar lá. Não importa, porque o investimento que há sobre você te faz chegar no final da sua jornada sendo conhecido como um fragmento de Cristo, como um exemplo de Cristo. Mas você não pode parar por aí. Você precisa fazer essa mesma transferência de fragmento na vida de pessoas. Afinal de contas, senão você vai chegar no final da sua jornada uma pedreira. Compartilhar, dividir, investir, discipular, andar junto, caminhar, projetar. Essa é uma palavra para nós. Nós estamos vivendo esse momento, o ser e fazer discípulos, ser e fazer alunos. Então está na hora da gente ter o papel de também ser um pouco mestre, e não só um necessitado de ensino. Veja, não estou falando para você parar de aprender, nós precisamos ser alunos a vida inteira, mas está na hora de você também doar um pouquinho. Está na hora de você compartilhar um pouquinho. Jesus quer fazer de você um fragmento de pedra, um fragmento da identidade dele, e você já tem, já está em você, está no seu DNA. Quem te criou, fez a imagem e semelhança, já tem tudo que você precisa para investir em pessoas. Jesus não olhou para a história de Pedro como um cara que poderia ser um problema. Jesus não olhou para a minha história como um homem que poderia ser um problema. Jesus não olhou para a história do Wander como um homem que poderia ser um problema. Jesus não olhou para a vida do Flavinho como um homem que poderia ser um problema, do Tiago como um homem que poderia ser um problema. Não! Jesus olhou para você dizendo, ele até pode ser um problema hoje, mas sobre ele, através dele, quando ele entender que nas minhas mãos, no meu investimento, ele vai vencer, eu faço dele um novo homem. Mais uma vez, a psicologia fala que o caráter é dos 7 aos 8 anos, eu não vou debater psicologia, mas o meu Deus fala que o caráter ele pode ser mudado a qualquer momento, quando ele entra, quando ele transforma, o adúltero vira o mais fiel, o drogado vira o mais sóbrio, o esquizofrênico fica reto, aquele que rouba vira um cara que dá com alegria. Deus transforma, o Jesus que eu sigo transforma. Não importa como você está hoje, importa como você vai chegar amanhã. Jornada espiritual não é hoje, é como você vai chegar no final da sua vida. E ele sabia disso, e sabendo disso, ele investiu em um outro homem problemático, Judas. Que muitos acham que Iscariotes é o sobrenome. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, não é. E também não é Iscariotes, isso é a tradução do português. É Judas Queriote. E Queriote era uma cidade. E as pessoas eram conhecidas como nome e da onde vinha. Então Judas de Queriote. E Queriote era na região da Judéia, era uma cidade conhecida pelos intelectuais. Então Judas era extremamente intelectual. E por que Jesus chamou Judas? Além dele saber que tudo se cumpriria, aquilo que estava lá em Salmo 41:9,
já cumpriria na vida com Judas, ele também queria no ministério dele um cara muito bom, intelectual, preparado. Veja, não há problema em você ser intelectual e preparado, desde que você tenha o coração focado em Jesus. Aliás, não é nem afinal de contas, aliás, é melhor você ser alguém preparado, porque o exército que você serve, porque o Deus que você é um embaixador, necessita do seu melhor, necessita da sua excelência. Mediocridade não vai te levar a lugar nenhum. Chega de uma igreja mediana. Chega, basta. Então Jesus chama um cara que era difícil. Sabe uma outra coisa? Só abre um parênteses aqui, curiosidade. Sabia que Batseba não é o nome de uma mulher que traiu lá o marido? Batseba não era o nome dela. Aí você vai me perguntar, qual que é o nome dela, Lucas? Eu não sei, a Bíblia não fala. Só que Batseba, filha de Seba. Não tem o nome dela. A gente olha o quê? Batseba. A gente acha que o quê? Batseba é a mulher. Não, vamos estudar a Bíblia. Bat, filha, Seba, filha do Seba. Porque as mulheres naquela época não tinham, entre aspas, um poder para ter nome. Então é a filha de, marido de, neta de, Batseba, filha de Seba. Parênteses só para você sair daqui com um pouco mais de Bíblia dentro de você. Jesus sabia, Jesus conhecia o coração daquele homem chamado Judas. Jesus sabia que aquele homem o trairia, e mesmo assim não poupou esforços. Judas comia, Judas dormia, Judas estava perto. Qual missão Jesus estava? Judas estava junto. Jesus sabia quem ele era, mas não poupou esforços para investir naquele homem, porque ele sabia que sobre aquele homem tinha uma porção, tinha algo para acontecer. Abra sua Bíblia comigo em João 13, eu vou te dar um tempo para abrir um pouquinho mais para frente, João 13. (18 a 21). Não estou me referindo a todos vocês. Jesus está ali sentado com os discípulos. Conheço os que eu escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Isso é Salmo 41:9. Essa passagem aqui Jesus está se referindo. Estou lhe dizendo que antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eu sei que nós olhamos para aqui, Judas, e olhamos esse versículo dizendo: olha, Jesus já estava anunciando que um daqueles iria o trair. Mas mais especial que isso, porque isso é uma debilidade muito grande de um homem que não conseguiu entender que ele poderia ser Petrus, que ele poderia ser um fragmento. Ele cedeu à pressão do mundo, ele cedeu às pressões do coração, ele cedeu à ganância, ele cedeu a talvez uma frustração, e eu já te explico por que talvez uma frustração, enfim. Mas antes Jesus fala assim, e eu lhe garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Em outras palavras, quem receber aquele que está investindo em você, estará me recebendo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para o primeiro grupo de pessoas, talvez pessoas vão te procurar para investir em você, para caminhar com você, para trocar uma ideia com você, para ajudar você na sua jornada. E Jesus está falando aqui: receba como você me recebe. Abra o seu coração para essa jornada como você estaria abrindo o coração, ou abre o coração para mim. Mas também ele fala para o segundo grupo de pessoas, e quem um grupo de pessoas, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quando você vai procurar alguém, você está indo sendo um embaixador de Cristo, e você deve fazer isso. Mas quando você também está recebendo o investimento de alguém, você também está recebendo mais de Cristo. O ponto é, você precisa investir e ser investido, não só ser investido. Se você for só investido, eu preciso de tempo com o pastor, eu preciso de tempo na minha igreja, você vai crescer e você não vai poder dizer: eu investi. Você apenas foi um investimento. É necessário, igreja, que nós possamos correr riscos e investir em pessoas. Talvez no fim, como eu disse no começo dessa mensagem, você vai olhar e falar: poxa vida, por que terminou assim?
Jesus com certeza olhou para Judas e falou: poxa vida, por que terminou assim? Jesus com certeza olhou para tantos outros e, poxa vida, por que está terminando assim? Mas sabe de uma coisa eu quero te dizer nessa manhã: Jesus é especialista em correr risco, pois Ele investe em quem ninguém acreditaria. Ele é o maior investidor que existe. Ele não olha para o risco. Será que se eu investir agora, a minha questão aqui financeira, os gráficos estão mostrando que não é o melhor momento para investir? Não. Jesus não olha por essa perspectiva de momento. Jesus olha para a perspectiva de possibilidade. Nessa manhã Ele está falando: você é uma possibilidade. E eu não tenho medo de investir em você, mesmo que ninguém acredita que dá certo. Eu sou o Deus que posso a qualquer momento mudar qualquer gráfico, qualquer estrutura, e fazer de você uma história totalmente diferente. Judas não conseguiu entender isso, e terminou da forma que terminou, se suicidou. Pedro conseguiu terminar a sua jornada entendendo quem ele era e edificando a igreja. Judas não conseguiu. E tem uma terceira personagem que também conseguiu cumprir o seu papel de ter sido investido. Maria Madalena, que também, mais uma vez, Madalena não é um nome composto. É porque Maria vem de uma cidade chamada Magdala. Por isso Magdalena. Então Maria era uma mulher que outrora era uma mulher de desonra, possessa por espíritos imundos, uma mulher promíscua, uma prostituta. Naquele tempo diz que então é o Messias, andar com mulheres. Como que pode esse homem? Olha o que a palavra fala lá em Lucas 8, 1 a 3. Lucas 8, 1 a 3, depois disso Jesus, lá passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Jesus resgata essas mulheres, traz para perto, investe, muda a história. Aí sabe o que acontece? Por isso que eu tenho convicção que mulher é mais à frente do que homem. Aquelas mulheres entendem o poder do investimento de Jesus, e elas não só mais andam com ele por algo que ele poderia oferecer. A Bíblia fala que elas começam a investir também no ministério de Jesus. Quem recebe investimento precisa investir. Senão a matemática aí não vai dar certo. Quando você recebe algo da parte de Deus que muda a sua história, que muda a sua jornada, que muda o seu casamento, que muda a sua família, que muda aquilo que começou errado de uma forma certa, você precisa fazer como essas mulheres e investir também naquele que investiu em você. Quem investe está na posição, naquele momento, de fazer. Mas tem momentos que você vai precisar colocar a mão na massa também, não é só receber. E Jesus estava falando aqui, nessa passagem, Lucas estava mostrando aqui que Jesus andava com essas mulheres, que Jesus investia com essas mulheres. Jesus andava com uma mulher que tinha um estigma outrora de desonra. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque ele sabia que aquela mulher se tornaria, ele sabia. Aquela mulher que outrora era uma prostituta, quando Jesus está terminando o seu ministério, 3 anos, passa todo o plano de governo para os seus discípulos, 3 anos andando por toda a Galileia, e agora chegando em Jerusalém para entrar e ser coroado e reinar, e acabar com os conflitos, acabar com o império de Roma. Era essa a mensagem de Jesus. Essa mulher, entendendo que Jesus não era só um homem, entendendo que ele também era rei, quando ele vai entrar em Jerusalém, montado numa mula, ela, antes de deixar ele entrar, ela fala: calma aí, nós, os discípulos, estamos muito preocupados com a festa que vai acontecer quando o nosso Senhor entrar, e Ele vai tomar o poder, e vai chegar a nossa vez, e nós vamos reinar, e vai acabar esse cativeiro aqui de Roma, e vai se cumprir aquilo que está escrito. Mas antes dele entrar, eu preciso entender que Ele é rei. Calma, deixa eu ungir esse homem. Quando o rei entrava na cidade,
E tem uma diferença muito grande. Por que Jesus entrou no jumento e não num cavalo? Cavalo, o rei entrava quando ele estava em guerra. Jumento, ele entrava quando ele tinha vencido. Quando era momentos de vitória, de alegria. Ela fala, não, calma aí, ele vai entrar, calma aí, antes dele entrar, deixa eu ungir ele, deixa eu preparar ele, afinal de contas, ele é o rei. Ela entendeu o papel de honra. Quando aqueles homens e mulheres entram cantando Hosana nas alturas, eles achavam que aquele homem já ia reinar, e a Bíblia fala que uma semana antes dele ser crucificado, ele sai de cena, ele vai num canto e ele começa a orar, porque nada aconteceu, e os discípulos se dissipam. Afinal de contas, imagina, Kevin, imagina, eu ando com você 1 ano, 3 anos e fico falando, cara, nós vamos conseguir, e nós vamos romper, e vai dar tudo certo, e vai acontecer, no dia, na hora, no momento que a gente chega para invadir o lugar, nada acontece. Aqueles homens se dissiparam. Os discípulos, provavelmente, no primeiro pensamento puxa, não deu certo. Talvez esse não era 100% aquilo que a gente achou que era. Mas a Bíblia fala que Maria permaneceu. Ela entendia quem ele era. Claro que os discípulos voltaram depois para a ceia, voltaram, reuniram de novo, e aí acontece tudo o que acontece. Só que é interessante demais, que essa mulher que foi investida por Jesus, uma mulher, uma prostituta, possessas de demônio, há 3 anos atrás, agora ela é a primeira pessoa que Jesus aparece. Quer honra maior do que essa? Outrora desonrada porque era uma prostituta, ele aparece primeiro para ela, porque ele sabia que o investimento tinha dado certo. Olha o que a Bíblia fala em João 20, 10 a 16, eu estou terminando. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, pois ela entendia quem estava ali. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. E disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, ou Rabi, ou mestre. Jesus apareceu para aquela mulher, para mostrar para você e para mim, que outrora onde tinha um passado de problema, onde tinha uma bagunça, onde tinha pecado, onde tinha talvez uma mulher marginalizada naquela sociedade, sabe por que ele aparece primeiro para ela? Para mostrar para nós, que no lugar de desonra, cabe honra, quando ele está na parada. Por que ele não apareceu primeiro para Pedro, para João, para aqueles 12 que estavam esperando ansiosamente aquele mestre? Porque hoje ele queria mostrar para você, esquece o que aconteceu lá atrás, eu tenho algo para você. Esquece o que foi passado lá atrás com você, esquece a história da sua família, esquece as maldições que há sobre a sua vida. Não! Quando eu chego e eu mudo o seu destino, eu também mudo o seu final. E aonde tinha desonra, eu transformo em honra. Foi assim com Pedro, foi assim com Maria Madalena, foi assim com Lucas, e é assim com você. Jesus muda, Jesus transforma. Esse é o poder e a graça do Evangelho, que traz de um ambiente de desonra para um ambiente de honra. Petros, fragmento. Você é um fragmento, eu sou um fragmento. Está na hora de colocarmos essa identidade na vida de pessoas. Por isso a importância de investir no reino daquele que investiu em você, mesmo quando ninguém te dava nada. Para pensar por 10 segundos da sua história. Quem era você?
O que você estava fadado a acontecer na sua vida? Olha o que Deus fez. Lucas, mas você não sabe como está a minha vida hoje. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu sei que hoje, se você responder como Pedro, de imediato, Ele vai te tirar de uma vida de desonra e vai te colocar numa vida de honra, porque essa é a identidade do Jesus que nós cremos. Aleluia, aplauda o Senhor. Mas Marcos 16, 6 e 7, não precisa abrir, foca aqui. Marcos 16, 6 e 7, para mim, fecha essa mensagem mais do que com chave de ouro. Ela fecha essa mensagem dizendo a importância do investimento. Olha o que fala em Marcos 16, 6 e 7. Não tenham medo, disse ele. Aqui, mesma situação. Jesus estava lá no sepulcro, subiu aos céus e agora anjos estavam lá. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Interessante esses rapazes falarem para aqueles homens, olha, ou para aquelas mulheres, vai lá dizer para os discípulos, mas não fala só para os discípulos, fala para os discípulos e a Pedro. Por que foi nomeado Pedro aqui? Sabe por quê? Porque Pedro não era só discípulo, Pedro era amigo, e a Bíblia fala que aos amigos ele chama pelo nome. Não estou dizendo que os outros não eram, claro que eram, só que aqui Jesus estava querendo demonstrar nesse diálogo que todo investimento que ele fez na vida daquele homem impulsivo, daquele homem muitas vezes de difícil relacionamento, os outros poderiam pensar, meu Deus, como ele investe nesse? E Jesus está falando, e a Pedro, e a Wander, e a Rafael, e a Maico, e a Eiji, e a Nilson, e a Paulo, e a Léo, e a Célio, e a Tanaka, e a Alan. Sobre você, seja conhecido por quem você é, pelo seu nome, não só pelo aquilo que você pode fazer, mas pelo seu nome. Esse é o poder de investir. Frase muito conhecida nessa igreja, e eu termino com ela: Deus transforma a nossa bagunça em nossa mensagem. Talvez exista uma bagunça em você, ou talvez existiu uma bagunça em você. Só que nessa manhã, Deus está transformando a bagunça em mensagem, e dizendo, o poder do investimento, é porque eu não olho como você está hoje, eu olho como você vai estar amanhã. Eu não olho para a pessoa que você vai investir na perspectiva de como ela está hoje, eu olho na perspectiva do amanhã. Mas que você não saia aqui nessa manhã sem fazer um compromisso com Deus de investir em alguém. Ser investido, você vai e receba esse investimento como um ato do próprio Jesus na sua vida. Mas que tal investir? Que tal começar a pôr a mão na massa? Que tal começar a fazer? Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me fez lembrar a música. Vocês sabem que todas as vezes que eu ministro, eu termino com música. Porque não tem como a gente não adorar a Deus num momento tão maravilhoso, onde Ele fala, eu investi em você, agora está na hora de você investir em outros. Deus me fez lembrar de uma canção antiga, para variar, que fala assim, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Será que você pode declarar essa canção nessa manhã? Será que você pode se colocar em pé no seu lugar? E como aquele que um dia recebeu um investimento, começar a entender que essa é uma manhã onde sim, Deus está te chamando para investir em pessoas. Mas primeiro, reconhecendo que a obra que Ele fez na minha e na sua vida é grande, é maravilhosa. Vamos declarar do início, uma só voz, grande.
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Tu és exaltado, Jesus. E agradecer-te por tua